Com muita alegria, estamos aqui novamente dentro desse podcast vocacional. Aliás, esse ano está sendo uma bênção. Abrimos o ano entrevistando os meninos no seminário e agora podendo pegar esses 4 seminaristas que estão aí já a caminho da ordenação diaconal e a presbiteral no final do ano. Como disse, ano de bênçãos, tempo de bênçãos e graças para todos nós. Hoje estamos recebendo o João Vitor Oliveira dos Santos, ele que é da paróquia São José de Cambira. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui nos estúdios da DATV, João Vitor. Muito obrigado, Ana Cidinha, pela acolhida aqui no estúdio. É uma alegria poder partilhar um pouquinho com a senhora e com aqueles que acompanham o canal DATV, um pouquinho da nossa história, da nossa caminhada vocacional. Também nos bastidores, a gente sempre conversa enquanto preparamos todo o ambiente. Sabemos que foi uma longa caminhada até aqui, mas aquela curiosidade sempre bate em nós de como que tudo isso começou, como que você chegou ao seminário, como que foi esse chamado vocacional para você? Dona Cidinha, eu brinco sempre com os meninos, com quem pergunta, que a minha ida para o seminário foi no susto. Então, não fiz longos períodos de encontro vocacional, uma caminhada longa antes de ir para o seminário, mas foi um pouco no susto. O meu melhor amigo, em 2017, saiu com essa história de que iria para o seminário, e ali, conversando, eu falei, olha, vai lá, eu vou rezar por você, mas não é a minha vocação. Até anteriormente, já em algumas ocasiões na minha paróquia de origem, uma outra senhora brincava, vocês participam tanto, acho que você vai ser padre. E eu ficava bravo, não, isso não é para mim. E ali, com o pensamento, com a organização dele de ir para o seminário, o padre Leandro, que até hoje é o reitor do seminário propedêutico, do seminário de filosofia, estava celebrando lá na nossa paróquia. O meu atual pároco, na época, o padre Francisco Taboni, estava bem doente, ele estava auxiliando. E ele chegou em uma das missas, eu ia fazer a leitura ali da missa, perguntou se eu era esse amigo. Eu falei, não, padre, o Luiz é outro, eu sou o João. E falou, mas você não quer ir para o seminário? Ele está brincando, Deus me livre, isso não é para mim. Mas Deus sempre tem os seus caminhos, Deus sempre tem os seus meios. E aquela pergunta, de alguma forma, tocou o meu coração. Eu estava no 3º ano de ensino médio, me preparando para os vestibulares, me organizando, já era outubro, mais ou menos, e aí aquela pergunta incomodando meu coração. No final de semana seguinte, durante um vestibular, eu tive uma crise de choro. Eu brinco que não foi uma crise de ansiedade, foi Deus me cutucando de novo, e durante o vestibular aquela pergunta voltou insistentemente à minha mente. Voltei para a minha cidade, voltei para Cambira. De novo, o padre Leandro estava celebrando, cheguei e falei, padre, eu quero conversar um pouquinho com o senhor. E não consegui conversar com ele antes da missa, então, após a missa, fui até a sacristia. Ele olhou para mim assim, você quer ir para o seminário? E aquele choque, falou, olha, não sei se ir para o seminário, mas eu quero entender o que é esse incômodo. Por que eu estou tão incomodado com aquela pergunta que o senhor me fez na semana passada? E aí ele perguntou, você pratica algum esporte? Eu falei, eu gosto de jogar vôlei. Ele falou, vamos amanhã lá no seminário. No dia seguinte, os meninos jogam vôlei, você joga com eles, conhece o seminário. Fui, então, Cambira, ali do lado de Apucarana, então fui conhecer o seminário. Cheguei, quem conhece o seminário de filosofia sabe que é um espaço muito bonito, então chama a atenção já o lugar. Conversando com a Silvia, que estava na animação vocacional, comecei a pensar na possibilidade de ir para o seminário. E fui embora, fui incomodado. Eu lembro até de umas perguntas que eu fiz no retorno, ele e o padre Marcos, os dois me levaram embora, e aí a pergunta que eu fiz no carro para eles, padre, mas eu nunca fui coroinha, eu posso ser seminarista? E eles deram risada e falaram, também não, então não é critério para ser seminarista, para ingressar no seminário, ser coroinha ou não. E aí voltei bem incomodado ali com a pergunta, e um pouco mais incomodado por ter conhecido o seminário. E era o contexto já quase do fim do ano, já tinha passado o último encontro vocacional, e aí o próximo encontro, o único encontro que teria, seria a opção de vida. Aí até o padre Leandro falou, olha, eu vou conversar com o padre Valdecir, que é o responsável pela animação vocacional, e vou ver se ele autoriza você participar. Vim para a opção de vida, participei,
E no encerramento do encontro, o padre Valdecir sempre tinha o costume de impor uma cruz como um sinal: olha, a partir de agora você já é um seminarista. E eu entrei ali na fila com aquela, assim, meu Deus, ele colocou a cruz, e eu saí e falei, meu Deus, e agora? Eu já sou um seminarista? Por isso que eu brinco, foi num susto. Voltei para casa, comuniquei os meus pais, o meu pai, sempre muito companheiro, falou, vamos, estamos juntos. A minha mãe já falou assim, mas você vai para o seminário, como é isso? Calma, eu nem entendo muito bem. Então foi um susto. Então, em menos de 3 meses, o incômodo, a decisão e a organização para ingressar já no ano seguinte no seminário. O meu melhor amigo também entrou comigo no seminário. 3 meses depois ele saiu. Eu até brincava, acho que não fico 3 meses. Fiquei um pouco mais de 3 meses, né? Então aí já indo para o encerramento, já nos preparando agora para a ordenação. Então, a minha caminhada vocacional, o meu ir para o seminário, ele foi bem rápido. Apesar de ter alguma outra ocasião que uma pessoa ou outra falou, olha, eu acho que você vai ser padre, eu sempre neguei. Mas quando a pergunta, eu acho que veio, de certa forma, de Deus, através de um padre, ela incomodou meu coração e eu não consegui dizer não, como eu tinha dito não inúmeras outras vezes. Você vê que interessante como que Deus trabalha. Através do seu amigo, você foi a primeira vez, ele 3 meses só saiu do seminário e você ficou. E eu fiquei. Então, praticamente, Deus os fez parte, um instrumento esse chamado também para viabilizar esse processo, né? Então, eu acho que são as maravilhas do jeito que Deus trabalha na vida de cada um. E aí, João Vitor, passando por todo o processo, a gente sabe que vocês têm muitos estudos, discernimento e tudo, até chegar às vésperas da ordenação, como nós estamos vivendo agora. Você poderia dizer que esse trajeto todo, hoje, você se sente mais seguro para a sua decisão, depois de tantas dúvidas que sentiu anteriormente? Com certeza, né? Acho que nós chegamos no final do processo com toda a bagagem que a caminhada do seminário nos dá, e nós já temos uma certa certeza daquilo que Deus quer de nós e daquilo que nós responderemos a Deus. Até olhando para trás, olhando para a minha caminhada, dona Cidinha, eu não me reconheço como o João de 2018, aquele que ingressou no seminário em 2018. Então, toda a nossa caminhada, tudo aquilo que nós aprendemos, o contato que nós temos com as paróquias, com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, então isso nos dá também esta certeza, nos dá essa confiança de responder o chamado, agora já encerrando a caminhada, a formação inicial. Então tudo isso nos dá essa bagagem, nos dá a confiança de responder sim. Se me perguntassem lá em 2018, João, você tem certeza que você quer ser ordenado, que você quer ser padre? Com certeza a resposta seria não. Mas hoje, se me perguntarem, olha, diante de tudo aquilo que Deus já preparou, diante de tudo aquilo que Deus já me mostrou, sim, eu quero servir a Diocese de Apucarana, é aqui que o Senhor me preparou, é aqui que o Senhor me trouxe, e olhando para essa Diocese, o coração até se alegra, assim, é aqui mesmo que eu quero servir, é a minha terra de missão. Então, hoje eu posso dizer, sim, que eu estou preparado para dizer esse sim, mais do que estava lá atrás. E pegando na ordem cronológica, em 2017 e 2018, o tempo que você ingressou no seminário, foi exatamente o período de vacância da nossa diocese, que o Dom Celso foi transferido para São José dos Pinhais, e até a nomeação e depois a posse do Dom Carlos, nós ficamos aí em torno de 1 ano e pouco órfãos, diríamos assim. Isso aí mudou alguma coisa para vocês também? Tinha alguma, como se diz, alguma dúvida nesse caso? Porque o bispo é o pai, é o pastor. Ou isso vocês, como estavam recentes entrados, não conseguiram perceber muito essas mudanças? Dona Cidinha, a minha primeira celebração assim que me marcou, que eu me lembro da catedral, foi justamente no dia 11 de fevereiro de 2018, a despedida do Dom Celso, né? O Padre Leandro, já tínhamos um grupo no WhatsApp, nos convidou e eu fui participar. Eu lembro até que olhava para alguns rostos de padres e falava, nossa, eu nunca tinha visto esse padre. Lá na minha paróquia, participava pouco fora dela, e hoje padres que são muito próximos. Então, desde a despedida do Dom Celso até a chegada do Dom Carlos, foi algo que marcou a nossa caminhada.
Nós ficamos ali 2018 todo, né, sem o bispo, com sede vacante. E em 2018, na nossa primeira missão de seminaristas, lá em Borrasópolis, eu me lembro que de manhã nós nos reunimos em uma das capelas para rezar as laudes, e um dos meninos puxou o celular e falou: olha, saiu o nosso bispo. Lembro até hoje das imagens, as primeiras imagens chegaram Dom Carlos, aquela expectativa, como será o nosso novo bispo? Será que será alguém próximo dos seminaristas? Como ele vai nos acolher? Então, ali começou toda a expectativa da chegada do novo bispo. Então, 2018, sendo acompanhado pelo padre Leandro como reitor, padre João Osório, que estava como administrador diocesano, e aí em 2018, já encerrando o nosso primeiro ano de seminário, a alegria da notícia do novo bispo. Então, nós tivemos a alegria de participar da ordenação dele lá em Lençóis, ver a ordenação, participar da chegada dele na diocese. Tudo isso marca a nossa caminhada, né? Se perguntarmos para outros padres, outros seminaristas, tiveram outras experiências marcantes nessa caminhada. Isso marcou bastante a minha caminhada, a caminhada da minha turma. E chegar o bispo, como eu disse, como será, né? Como será esse novo bispo que está chegando? E aí, convivendo com ele já há quase 7 anos, nós temos a graça de ter um bispo muito próximo da formação, muito próximo de nós. Me lembro até de algumas vezes ele falou: olha, eu não quero ordenar um desconhecido. Então, Dom Carlos sempre é muito presente na nossa vida e na nossa caminhada. Então, temos a expectativa lá em 2018, em dezembro, e agora vendo quem é o bispo, quem é o nosso pastor. Então, alguém muito próximo, que cuida de nós, caminha conosco, sempre está ali, preocupado, conversando. Então, é bom ver isso, né? Na caminhada e nesses anos de seminário, desde 2018, criar a expectativa e ver quem é a pessoa que estava chegando. Então, isso foi muito bom, essa caminhada com o Dom Carlos. Essas palavras dele de dizer que não quer ordenar um desconhecido, por isso essa convivência sempre mais perto com os seminaristas, da mesma forma que vocês estão vivendo essa expectativa da ordenação, ele, pelo outro lado, também a expectativa em ordená-los, que eu já conversei com ele em ocasiões assim, fala que a maior alegria do bispo é poder ver que as vocações estão frutificando. E dessa vez vai ser um grande presente, porque serão 4 de uma só vez. João Vitor, quero te agradecer muito também por esse bate-papo aqui, abrir o seu coração para nós, conhecermos um pouquinho da sua história. Como já dissemos, depois, antes da ordenação presbiteral, vamos voltar a conversar, aí queremos saber algo mais, que por hoje não perguntamos, que o objetivo desse podcast é ser um pouco mais breve, mas dizer que desde já vamos estar em oração para que no dia 9 de agosto esse sim seja um sim com muita força e firmeza, que a decisão é uma decisão realmente já bem tomada, bem alicerçada, e que possa trilhar muito bem esse caminho que tantas dúvidas te conduziu, mas hoje você acha que já vê a luz, a certeza de segui-lo, né? Sim, Cidinho. Eu agradeço a oportunidade de partilhar com a senhora, com aqueles que acompanham o DATV, um pouquinho da minha história, da minha caminhada vocacional. É uma alegria poder estar aqui e abrir o coração para toda a nossa diocese. Muito obrigado. Então, com mais esse bate-papo, a gente encerra hoje, convidando vocês a seguirem essas entrevistas com nossos futuros diáconos transitórios e futuros sacerdotes, que ainda em dezembro ocorrerá essa ordenação. Se você ainda não é um inscrito do canal, convidamos, se inscreva no nosso canal, youtube.com/Diocese de Apucarana. Deixe ali o seu comentário, o seu like, para interagir um pouco mais conosco, e até algumas mensagens de motivação aqui para os nossos meninos que estão se lançando no desafio dessa missão tão sublime que é ser um novo sacerdote. Continue conosco, que amanhã teremos mais um entrevistado para vocês.